Hoje, a jornada de trabalho no Brasil é de 48 horas semanais. É um dos poucos países na América Latina, juntamente com a Venezuela, que tem 48 horas semanais. A nossa proposta é a redução para 40 horas semanais. Isso geraria novos empregos. Para você ter uma ideia, ter um exemplo, 5 trabalhadores trabalhando 40 horas semanais significa um trabalhador a mais, um emprego a mais para um trabalhador. Além dessa questão de gerar novos empregos, existe uma questão importante, social muito importante. É o trabalhador poder ter mais tempo com a sua família, ficar mais tempo com seus filhos, ficar mais perto da educação dos seus filhos. Também, um outro fator importante é o trabalhador brasileiro ter mais tempo para se aprimorar profissionalmente. Poder frequentar uma escola, poder frequentar uma faculdade. E tem outros aspectos também, é do trabalhador poder desenvolver atividade política e atividade sindical. São fatores que a gente vê muito importantes na redução da jornada de trabalho. Oswaldo, diante de tudo que a gente já conversou até agora, aqui, a dificuldade da redução da jornada e tal, dá para a gente acreditar que os patrões levariam em consideração esse tipo de argumento, a necessidade de aperfeiçoamento profissional, de manter atividades políticas, sindicais? Eu acho que não. Ele não topa isso. Tudo que a gente conquistar é com batalha mesmo, com luta. Não adianta que a argumentação não vai resolver esse problema. Não, eles não vão ceder. Por que eles vão ceder? Se ele consegue trocar com muita facilidade o emprego, que não está satisfeito, manda ele embora e pega um outro, com um salário mais ou menos pela metade. Nós não temos leis que façam com que seja pesado, uma multa muito pesada para não haver desemprego. Sim. Se houvesse isso, eles pensariam duas vezes. Poxa, por que é que eu vou descartar de uma pessoa e não fazer com que ele, com essa conquista que ele fez, inclusive em campanha salarial, fixe no salário? Ninguém é dono de nada, né? Uhum. Dono das máquinas é o patrão, ele faz o que bem entende. Ele troca. O índice de turnover nas empresas é terrível. Não é na metalurgia que é menos, porque aqui já tem uma tradição, né? Sim. Mas se você vê em outras categorias, vamos dar um exemplo aí de construção civil. Ele roda 2 vezes a folha de pagamento, 2 vezes o número de trabalhadores por ano, 200% de rotatividade. Como é que eu vou dar jornada de trabalho? Ele tem que ser conquista. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem a redução do salário, é uma reivindicação antiga dos trabalhadores. A última vez que aconteceu a redução de jornada de trabalho foi na Constituição de 88. E os discursos dos empresários, se a gente pudesse pegar os jornais da época, são exatamente os mesmos de agora. Ou seja, não dá para reduzir a jornada porque isso vai piorar a competitividade, isso vai fazer com que as empresas demitam pessoas ao invés de contratar. Então há países que a jornada já é de 35 horas, né? Então a nossa jornada é muito extensa. Então eu acho que seria importante o empresariado amadurecer, o governo amadurecer e entender a importância de ter a jornada de 40 horas. Apesar dos avanços tecnológicos que alavancaram a produtividade, a lei se mantém a mesma há mais de 20 anos. Nós fabricamos o dobro de veículos com a metade do número de funcionários de 1988. Nós fabricamos o dobro de geladeiras com a metade do número de trabalhadores. Esses ganhos de produtividade que a indústria teve, que os empresários tiveram, não foram repassados para os trabalhadores. Além da melhora da qualidade de vida, os trabalhadores terão mais tempo para se preparar para o mercado de trabalho. Todo mundo fala de qualificação profissional. Nós, os trabalhadores, os empresários falam de qualificação profissional. E aí eu me pergunto, e costumo perguntar aos empresários, como é que alguém consegue se qualificar hoje, se nós estamos apenas vivendo para o trabalho? Chega em casa às 10h30, 11 horas da noite. Ele vai estudar quando? O trabalhador tem mais tempo para fazer formação profissional, para estudar, ele está melhorando o desempenho da empresa, né? Então é bom para a sociedade também, porque você vai gerar mais postos de trabalho, porque é mais gente trabalhando. Mas não é só isso não, o importante é que no mundo moderno você tem que estudar de maneira permanente. É preciso combinar a redução da jornada com mecanismos que inibam a utilização das horas extras. Então hoje você tem trabalhadores, por exemplo, que trabalham
a jornada máxima de 44 horas, ou seja, 8 horas por dia e 4 horas no sábado, mas ele trabalha 8 horas por dia e faz 2, 3 horas extras por dia, então ele trabalha 10, 11 horas. Então isso não gerou nenhum emprego, quer dizer, você não gera emprego com a redução da jornada se você não limitar as horas extras. Embora a lei não reconheça, né, ainda permanece 44 horas, a categoria que foi avançando em negociações por empresa. Então hoje 80% da categoria já tem uma jornada inferior a 44 horas, que é a jornada legal. Então muitas empresas já têm 40 horas aqui. Agora é muito importante que isso se transforme em lei, que todo trabalhador brasileiro tenha jornada de 40 horas. Na empresa que Ana Anice trabalha, de 44 caiu para 41 horas e 40 minutos, o que já fez grande diferença no seu dia a dia. Eliminou os sábados. A gente consegue cumprir essa carga horária só durante a semana. E com isso aumentou a qualidade de vida, o trabalhador pode ficar mais tempo com a família. No Congresso Nacional, o que a gente percebe é que há já um convencimento dos parlamentares, deputados, senadores, né, da importância da redução da jornada. Agora vai ser uma batalha. Tudo que o trabalhador tem na vida não veio de graça, veio com muito suor, com muita luta. Então acho que se a gente quiser ver a jornada reduzida para 40 horas, acho que vai ter que ter muita manifestação. Todo mundo achando que a gente ia estar de férias, né, só depois do carnaval, mas não, a gente dia 2 estava lá recepcionando os deputados e senadores, já mostrando que a redução da jornada para nós é uma prioridade para ser votada nesse primeiro semestre. E continuamos com essa pressão. Pois é, ficam olhando assim meio incrédulos, né? Quer dizer, algumas empresas já perceberam que é interessante a jornada de 40 horas semanais, mas ainda não tem a força da lei, quer dizer, fica uma opção de alguns empresários um pouco mais conscientes, digamos assim. O que é que falta para isso virar lei? Boa vontade? Falta. Ou, sei lá, ou as pessoas reivindicando mais na rua, talvez? Combinando. Falta pressão, muita pressão mesmo. E nós temos feito isso nos últimos anos, temos feito muitas mobilizações em relação a esse tema. Agora, também falta o que nós chamamos de correlação de força no Congresso Nacional. Na verdade, isso é fundamental e determinante para que ela se transforme em lei. Em que pese alguns empresários terem adotado já a jornada menor do que a legal, mas também foi por força, né, por capacidade, por iniciativa do sindicato, da mobilização, que conquistou numa convenção coletiva jornadas menores. Mas evidentemente que para valer para todo o Brasil precisa ser lei, né? E aí a alteração constitucional que precisa ser feito. E, inclusive tem uma PEC, né, a 231, de 95, está aprovada em todas as comissões, inclusive na Comissão do Trabalho, que é a comissão mais importante nesse tema, foi aprovada de consenso, ela está pronta para ser votada. Ela está na mesa, digamos assim, do presidente da Câmara. O que nós não temos lá é correlação de força suficiente para o presidente pôr em votação e ela ser aprovada. Então, por isso que é fundamental a pressão, né? Nós, inclusive, ocupamos o Congresso agora no dia 23 de março, logo após agora o recesso, a gente vai voltar no Congresso novamente para continuar pressionando, exatamente para garantir maioria e votar esta PEC, este projeto de emenda constitucional, e aprovar as 40 horas semanais. Agora, é isso, né? Enquanto os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores elegem 10 deputados federais, os empresários, o poder econômico elegem 30. Então, essa correlação sempre ela é desigual entre nós e os empresários. Por isso que é fundamental uma outra reforma, que é a reforma política. Essa é fundamental exatamente para pelo menos equilibrar as condições das pessoas, das classes sociais serem representadas lá naquele espaço que é o Congresso Nacional. Vamos de música? Vamos lá, Rosa. E agora, o que é que vocês vão cantar? Agora vamos fazer Perfil de São Paulo, de Bezerra de Menezes. Ai, onde estão seus sobrados de longos telhados e seus lampiões? E os moços da academia, nas noites tão frias, cantando canções. E sinhazinha delgada, pisando a calçada, na tarde vazia. O tempo tudo mudou, mas não apagou a tua poesia. Não mudou, não se
apagou a tua sedução. A garoa cai à toa pra guardar a tradição. São Paulo num só minuto é o Brás, Tietê, Viaduto, barraca de flores e a multidão. Os pardais em madrigais e o sol rasgando a cerração. E a noite com seus pintores apagando e acendendo em cores seu nome no meu coração.